Bíblia nos diz aqui que nesse primeiro momento, Zaqueu estava ali diante do Filho de Deus e ele mesmo tomou a decisão de dizer que ele daria metade dos seus bens aos pobres, e se ele havia defraudado alguém, ele os restituiria quadruplicadamente. Então aquele homem, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo estava na sua casa e muitos começaram a criticar e a dizer que ele entrava na casa de um publicano, de um pecador. Mas Zaqueu também não se importou com as críticas, com as censuras daqueles conterrâneos dele em relação ao Senhor Jesus Cristo e nem tanto em relação àquilo que ele estava fazendo na sua casa. E depois o Senhor Jesus Cristo, vendo a atitude daquele homem, disse para ele: hoje chegou a salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia! Então, meus amados, olhando para esse texto, o que o Senhor nos fala nesta noite? Aquela situação que estava ali diante de Zaqueu, aquela multidão que estava acompanhando o Filho de Deus. Zaqueu não queria apenas somente ver o Senhor Jesus Cristo, mas ele queria também conhecê-lo acima de tudo. O Senhor Jesus Cristo, que já conhecia as intenções do coração daquele homem, ele foi com propósito à cidade de Jericó para resgatar e salvar Zaqueu e toda a sua família. Naquele momento, meus queridos, a Bíblia que nos diz que Zaqueu, mesmo diante daquela multidão, mesmo diante daquele problema, porque ele tinha uma baixa estatura, mas ele não se importou e ele subiu naquela figueira para ver o Filho de Deus. E o Filho de Deus que o conhecia e sabia que de fato Zaqueu não queria apenas vê-lo, mas ele também queria o conhecer. Então o que eu aprendo aqui também desse texto é que naquele momento Zaqueu se esforçou, Zaqueu naquele momento não se importou com as dificuldades, e ele de fato não queria apenas somente ver, mas conhecer o Filho de Deus. E a Bíblia nos diz, meus amados, em Mateus 11:12, que o reino de Deus é tomado por esforço. E aquele homem não se importou com as dificuldades, ele não se importou com a multidão, ele não se importou com a sua baixa estatura. Ele de fato se esforçou, não somente para ver Jesus Cristo, mas para conhecê-lo. Por isso que o Senhor, naquele momento, quando viu daquela árvore, disse para ele: Zaqueu, desce depressa, filho, porque hoje me convém entrar em tua casa. Aleluia! E da mesma feita, meus amados, quantos aí, às vezes dizem que querem Jesus na sua casa, às vezes dizem que querem conhecer a esse Jesus, às vezes dizem que querem ter um relacionamento com Jesus, às vezes dizem que querem realmente ter um encontro com Jesus, mas não tem se esforçado, não tem de fato feito aquilo que Zaqueu fez. Zaqueu não se importou com as dificuldades, Zaqueu não se importou com aquelas impossibilidades, Zaqueu de fato se esforçou para conhecer o Filho de Deus. O reino de Deus, meus amados, é tomado por esforço. Você tem se esforçado para conhecer Jesus Cristo? Você tem de fato se esforçado para ter um relacionamento com Jesus Cristo? Eu conheço pessoas aí que dizem: não, eu já tenho Jesus no meu coração. Meus queridos, aquele homem, naquele momento ele teve um encontro real com o Filho de Deus, porque não precisou o Senhor Jesus Cristo dizer uma só palavra para Zaqueu. Ele mesmo, naquele momento, ele se converteu ao Filho de Deus, ao libertador, ao único mediador, ao salvador e redentor da humanidade.